Eita! E vamos nós para mais um episódio, e essa semana é um tema um pouco diferente. Essa semana nós vamos falar sobre pets, animais, bichinhos de estimação, sobre tratamento, sobre dúvidas, questionamentos que vocês mandaram pra gente lá nas caixinhas de perguntas nas enquetes do Instagram. E para falar com vocês, eu convidei a Vanessa, que é veterinária aqui na ilha. Ela tem um tratamento diferente e muito bacana. Eu garanto que vocês vão gostar muito. Vanessa, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir responder as perguntas dos internautas. Queria agradecer também de você se deslocar até aqui. Hoje que a gente está gravando num lugar diferente, depois eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Quero aproveitar e agradecer o Ivan, que é dono aqui do Armazém Café, que fica localizado no shopping. Depois eu vou dar uma passadinha com a câmera aí para vocês darem uma olhada e conhecer o ambiente. Vanessa, pode se apresentar para o pessoal, falar um pouco da sua profissão, sua formação, área de atendimento, pode ficar à vontade. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito por você, Juliana, e eu vou então me apresentar. E obrigada também a todos que estão nos assistindo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, fiz mestrado e doutorado lá na faculdade, e em 2012 eu mudei para cá, porque eu atuo na área da docência, então trabalho nas faculdades da região. E desde 2019 eu atendo também a domicílio animais pets, grandes animais na área de ozonioterapia, acupuntura e eletroacupuntura. E já desde a época da graduação eu me interesso muito por essas medicinas, por esses tratamentos alternativos, né? Sim. Então, que se encaixaria aí no caso a acupuntura e a eletroacupuntura. E mais recente com a ozonioterapia. A ozonioterapia eu costumo falar assim, que ela não é uma medicina alternativa como a acupuntura, e sim uma medicina complementar. Porque a gente complementa o tratamento que o animal vem recebendo do médico veterinário, né? Então, da alopatia. Então, é um excelente tratamento que eu tenho certeza que vai esclarecer muito as dúvidas de vocês que nos acompanham. Bacana. Pessoal, vocês mandaram bastante perguntas. A gente selecionou todas as perguntas que não tinham duplicidade. Vocês mandaram bastante perguntas semelhantes e aí a gente agregou uma pergunta na outra, deixou ela um pouco mais completa. Se ficar alguma dúvida, no finalzinho a Vanessa vai deixar os contatos dela e aí vocês podem entrar em contato para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Isso. Então vamos lá. Uma das primeiras perguntas, eu acho que uma dúvida de todo mundo é a respeito da castração. Todo mundo tem dúvida. Eu mesmo tenho uma cachorrinha e todo mundo falava, já castra, não deixa pegar cria, pode castrar desde muito cedo. Qual que é a idade ideal para se castrar, tanto o macho quanto a fêmea? Certo. Eu acho que antes da gente responder qual que é a idade ideal, a gente tem que perguntar e saber a resposta do porquê castrar, né? Então, por que castrar o macho e a fêmea? Então, a fêmea, nós castramos a fêmea para ela não ter tumor de mama, para não ter gravidez indesejada, que a gente sabe que um animalzinho se prolifera muito rápido e às vezes muitas vezes tem crias indesejadas, né? Sim. E que aí aumenta o número de animais abandonados. Sim. No caso, então, da fêmea, mais para prevenir a piometra, que é a infecção no útero, e o tumor de mama. No caso do macho, o macho tem os testículos que produzem a testosterona, e a testosterona vai ajudar no quê? No comportamento agressivo do macho. Então, demarcação de território. Então, se ele, por exemplo, ele sente uma fêmea no cio, ele vai atrás dessa fêmea. Então, e mais a agressividade, demarcação de território. E quando a gente castra, a gente quer diminuir todo esse comportamento. Então, o comportamento de demarcar território, comportamento de briga, o comportamento de ir atrás de uma fêmea. Então, castrar o macho, se ele é um cachorro muito agressivo, por mais que ele seja bem tratado, tudo, ele tem um comportamento agressivo, castrar diminui essa agressividade? Então, o recomendado, né, que aí entra na pergunta, é a gente sempre castrar o animal jovem.
Então, sim. no caso da fêmea, próximo do primeiro cio, né? E o macho o mais cedo possível. Então, com 8 meses, mais ou menos, aproximadamente. E aí, quem que vai determinar essa melhor idade vai ser o veterinário que acompanha o animal. Às vezes o animal está com algum probleminha de saúde, então vai ter que adiar um pouquinho a castração. Mas o recomendado é sempre o quanto antes, né? Porque aí se o macho já tem, vamos supor, uns 2 anos. Sim. Então ele já aprendeu a localizar uma fêmea no cio e quando ele sente aquele odor, ele vai atrás. Já conhece, já aprendeu a demarcar o território, etc. Então, se a gente castrar esse animal, não vai resolver isso. Entendi. Por quê? Porque ele já aprendeu esse comportamento. Aí, quando já se tornou um comportamento aprendido, a castração aí não vai resolver. Então, por isso, o quanto antes, né? Respondendo a pergunta que nos foi feita. Sobre o pós-operatório, geralmente quando castra tem que pôr uma mantinha, uma roupinha, né, segura, quando é fêmea. Tem algum método, alguma maneira de melhorar o pós-operatório para não ser tão sofrido com o animalzinho? Sempre o veterinário vai receitar os medicamentos do pós-operatório, né? Então, generalizando. Sim. Então, um analgésico e um antibiótico. Então, é recomendado deixar o animal cumprir, né, com o que o veterinário te prescreveu. Sim. E deixar o animal mais quietinho possível. Então, não deixar ele ficar se mexendo tanto. Então, deixar ele quietinho. Para evitar até que os pontos se rompam e aí acaba prejudicando, animal. Né? Uma internauta mandou pra gente uma pergunta bem específica, assim. A minha gatinha às vezes fica com um cheiro forte na orelhinha e some do nada. O que poderia ser? Certo. Essas perguntas assim nos remetem a várias respostas. Sim. Pode ser inúmeras. É igual pesquisar no Google. É verdade. Pode ser várias coisas. Mas o mais comum, e pode ser que seja uma otite, né? Uma inflamação do canal auditivo. Aí o recomendado, que eu aconselho, é levar no veterinário de confiança para ele prescrever os remedinhos adequados para esse animal. Às vezes só um remédio tópico vai resolver ou a ozonioterapia é um tratamento que pode ser aplicado para o animal que tem a otite, alguma coisa assim? Até eu ia comentar sobre isso. Então, o trabalho que eu faço, então somente eu trabalho com a ozonioterapia, acupuntura e eletroacupuntura. Sim. Então, não faço outro serviço que aí eu deixo para os outros colegas, como vacinação e etc. Os colegas da cidade. Então, a ozonioterapia, o que é? Então, ela é um tratamento que utiliza o gás ozônio. Então, já é um tratamento antigo. Já desde a Primeira Guerra Mundial, já é feito esse tratamento. Então, os cavalos da guerra foram tratados com gás ozônio. Só que no nosso país, só chegou em 2006. Então, a gente tem uma lacuna grande aí de tempo. E aí, há alguns anos já vem sendo espalhado pelo Brasil inteiro, né? Então, bastante médico veterinário trabalha com isso. Então, para que a gente utiliza esse gás ozônio? O gás ozônio, quando aplicado, então para uma via sistêmica, por exemplo, então numa via retal, o gás ele vai se transformar o ozônio em oxigênio e uma parte dele continua como ozônio. Essa parte do ozônio, ela vai fazer o quê? Diminuir dor, inflamação e modular o sistema imunológico. E o oxigênio, como si só, vai fazer o quê? Oxigenar as células, né? Que se fosse só uma aplicação de oxigênio já faria bem para o animal, né? Que está oxigenando os tecidos. E a gente, além das vias sistêmicas, a gente pode aplicar na via local. Então, intramuscular, subcutâneo. E aí, quais são as indicações? Para que eu posso usar a ozonioterapia? Então, basicamente, para tudo. Então, por exemplo, vamos pegar o animal desde a parte de cima. Então, desde um problema na orelha, desde um problema no olho, problema no nariz, problema na boca, problema de pele, que é muito bom tratar animal com doença de pele. Então, qualquer animal, então desde o animal silvestre até o pet, a gente pode fazer a ozonioterapia. Então, animal com probleminha no coração, animal com problema intestinal, então paralisia, cefaladicinomose, animal com parvovirose, insuficiência renal. Então, para inúmeras doenças a gente pode tratar. É um tratamento bem amplo. Bem amplo, que nem a acupuntura, bem amplo. Tem contraindicação? Tem. Então, por isso que precisa da avaliação, né, do médico veterinário que trabalha com isso para saber se aquele animalzinho pode ou não ser tratado, né? E o efeito quando a gente aplica, por exemplo, gás na via retal é quase que instantâneo. Em 5 minutos, como o intestino ele é bem irrigado, o gás já é rapidamente absorvido e o animal já mostra.
Sim, melhora já na melhora. dor. Então, no caso desse probleminha no ouvido, então, o que eu faço no meu, quando ele tem otite, nos meus, né, inclusive, quando eles estão com o balançar da cabeça, eu falo, já vamos lá. Então, eu pego a seringa e aplico o gás na orelha. Né? Direto. Então, rapidinho já sara. E também eu pingo o óleo de girassol ozonizado. Que esse óleo de girassol, para quem não conhece, então é o óleo, né, de girassol que passou pelo tratamento de ozônio. Então ele muda a cor e a aparência daquele comum que a gente costuma a conhecer. E quando a gente usa, então é uso humano e animal, né? Mas aí eu vou me focar no animal. Ele vai aumentar a cicatrização do tecido. Então, por exemplo, o animal foi mordido e aí então você passa naquela ferida e vai ajudar a cicatrizar. Então ele tem um probleminha de pele, por exemplo, seborreia, que é muito comum, dermatite, né? Então você pode passar o olhinho no probleminha de pele. Então, probleminha na boca, por exemplo, tem gengivite, tem ferida na boca, então porque ele mata a bactéria, o óleo, então a gente pode passar na boca que vai matar a bactéria, além de estimular a cicatrização. Legal. Uma outra função é hidratar. Então é comum os nossos cachorrinhos, nosso gatinho ter a almofadinha seca, ressecada, pelo tempo seco, às vezes, da quindilha. Então você pode passar na almofadinha para hidratar. Então são essas 3 grandes funções, né? Então é regeneração de tecido, então estimula a cicatrização, a eliminação de micro-organismos, então você pode utilizar na boca ou em qualquer outro lugar que tenha micro-organismo, e na hidratação. Então é um produto excelente. Bem completo. Até me espanta, porque a gente ouve falar, mas às vezes a gente não busca saber, não procura ler só o que tá ali, beleza, bacana. Quando a gente passa a conhecer, a gente que tem animalzinho mesmo, já começa a imaginar um leque de opções que talvez tanta coisa que já passou com o animal em casa, se tivesse um olhinho de girassol, talvez resolveria, com o tratamento do ozônio. E falando em dermatite, perguntaram muito sobre dermatite em cachorro. Eu acho que é mais comum. Gato eu não vejo tanto, porque como geralmente todos os meus amigos têm cachorro, a gente escuta mais falar em cachorro. Por que acontece a dermatite? É algum problema ambiental, do organismo do cachorro? Tem várias causas de dermatite. Então, por exemplo, tem a dermatite alérgica por picada de pulga. Então, por exemplo, o cachorrinho foi picado por uma pulga e aquilo já desencadeia uma reação alérgica, uma dermatite. Sim. Então, ele tem alergia a um produto de limpeza que a pessoa passa na casa, aí desencadeia a dermatite. Então, tem a causa do animal mesmo. Sim. Então, que às vezes o animal é mais predisposto a desenvolver problemas de pele. Tem aquelas raças mais predispostas, que nem aqueles animais que têm bastante dobrinha na pele. Então, Shar-Pei, então ele tem mais probabilidade a desenvolver as dermatites, né? A dermatite, ela tem cura? Então, algumas têm, né? Então, algumas a gente consegue curar, outras controlar. Então, aí tem que fazer o controle do animal. Então, por exemplo, então ele vai desencadear um produto X que a pessoa utiliza, então vamos evitar aquele produto. Né? Então, aí tem que fazer todo um manejo ao redor daquele animal para prevenir. Tratamentos, a gente sabe que tem vários. Tem pomada, tem via oral. No caso, puxando de novo para a terapia ozonizada, o que tem dentro da terapia que pode ajudar esse animal com dermatite? Tá. A aplicação, como eu comentei, é a retal, que a gente pode utilizar para melhorar todo o organismo do animal. E aí eu utilizo muito quando o animal tem dermatite. Aí quem tiver curiosidade pode olhar no meu Instagram ou no meu Facebook, ou de outros colegas que trabalham com isso, que a gente coloca, aí aplica local gás. Então, dependendo do tamanho do local da dermatite, então a gente coloca uma seringa ou um cupping, que a gente chama, que seria a ventosa, que alguns fisioterapeutas usam, ou então a gente coloca o animalzinho dentro de um saco próprio, uma embalagem própria para fazer esse tratamento. E aí o animal fica lá meia hora, 20 minutos, e aí o gás agindo localmente. Então muitos acabam dormindo, porque como ele está com incômodo, com dor, com coceira, então na hora que o gás começa a penetrar, eles acabam dormindo. Acalma, né? Acalma. Então muitos gatos que a gente costuma ver que gato é mais agitado que cachorro, eles acabam dormindo. Eu fico espantada. E fica relaxado. Dorme. Falei que bonitinho. E os bichinhos sofrem, porque é uma coceira que você percebe que é incômoda. Tem cachorro que se fere, né? Sim, enquanto de tanto
coça. Coçar. E a dermatite, ela tem níveis, né? Sim. Tem as mais severas, tem as mais... E qualquer nível da dermatite, o tratamento pode ser aplicado. Pode ser ozônio. aplicado, isso. Pode ser aplicado em qualquer Qualquer nível de idade dermatite, do qualquer animal animal. também? Isso, aí primeiro a gente dá uma avaliada, que é animal muito jovem, aí tem que ver Tem que analisar, né? o animalzinho. Outra pergunta que me mandaram muito, tá? Acho que eu nem imagino porquê, né? A ilha quase não é quente. Imagina a cidade tão, né, calorosa dessa. No verão, como melhorar a qualidade de vida do pet? Porque a gente sabe, igual, a minha é uma vira-latinha. Então ela, qualquer chãozinho fresco, ela se joga, fica lá e beleza. É. Mas tem animais que é de um clima um pouco mais fresco, mas as pessoas têm uma cidade quente, dessa o animalzinho acaba sofrendo um pouco mais. Como que dá pra gente melhorar o ambiente dentro das proporções do calor dessa cidade para melhorar a vida do animal em casa? O que eu aconselho, né? Então, nós, quando estamos com calor, o que acontece com a gente? A gente transpira, né? Sim, bastante. Agora, os cachorros, diferentemente de nós, eles não têm glândula sudorípara pelo corpo inteiro. Eles têm somente na língua e nas almofadinhas, no coxinho, que a gente chama. Então, eles vão transpirar pela língua e pela almofadinha. Então, o que é aconselhar? Nós podemos pegar a água, molhar a patinha do cachorrinho, do gato, que aí vai ajudar a diminuir a temperatura dele. Ou em casos quando estava, acho que em outubro, que fez aquele calor exagerado. Chegamos a 42 graus. O que eu fazia? O que eu aconselho? Então não sei se vocês conhecem, uns tapetinhos gelados, que ajuda a diminuir a temperatura do ambiente. Então você põe esse tapetinho e o animalzinho ele deita e se refresca. Fica refrescando. E tava tão calor que ainda eu punha uma toalha molhada em cima deles. Então, o ventilador, né? Então, os cuidados são esses. Hidrata a água fresca, então trocar sempre a água do bichinho para sempre, ter uma aguinha fresca. Então, esses são alguns dos cuidados. Falando né? da água fresca, me bateu uma dúvida, nem me mandaram essa pergunta. Mas eu vejo que tem pessoas que costumam pôr gelo na água do bichinho. Tem algum problema? Pode fazer algum mal para o animal você pôr o gelo para ele ter contato ali direto? Então, aí se o bichinho estiver muito quente e a água muito gelada, pode dar um choque térmico, né? Mas aí, quando tá aquele calor... Acho que no calor o gelo é muito bem-vindo. Se a gente passa um calor e a gente nem tem aquela quantidade de pelo, é verdade, imagina um animal maior, de porte maior, peludo. E pode também dar, no caso, aproveitando o ensejo do gelo, fazer sorvetinho para os cachorros. Então, dar o gelo para o cachorro brincar, que aí ele vai brincando e vai ajudando, a se refrescar. Sobre os produtos ozonizados, faz assim pra gente uma explanação, como é que eu vou falar, mais objetiva, para o pessoal entender o que é de fato o tratamento com ozônio. Tá certo. Então, a pessoa tem um animalzinho que tá com alguma dor, com algum probleminha, então me manda uma mensagem, ou me liga, que aí eu deixo contato no final. Aí eu vou até a casa da pessoa, eu avalio esse animal, né, se pode ou não receber o tratamento. E aí eu tenho um aparelhinho que tem oxigênio, e aí eu ligo ele e ele transforma o oxigênio em ozônio. Então aí o ozônio vai agir, como eu havia comentado, de várias formas. Então depende da doença do animal, como eu vou aplicar, né? Então eu acho que o que mais é interessante é a gente falar do efeito de diminuir dor, diminuir inflamação. Então, eu aplicando no músculo, então ele tem uma dor muscular, então você aplica ali no músculo, rapidinho você já vê que ele vai pisar de novo, vai andar sem mancar, né? Sem claudicar, que a gente fala. Então é um tratamento que eu acho assim muito promissor, que tem tudo para ser alavancado, né? Se feito corretamente por profissionais qualificados. E o melhor de tudo isso é que não tem efeito colateral. Então, por exemplo, você fornece um comprimido pro cachorro. Você sabe que aquele comprimido no futuro ou naquele momento pode lesionar o fígado e o rim. E já o gás ozônio não, ele não prejudica nenhum órgão, então que é melhor ainda, né? Então aí sempre lembrar que é um tratamento complementar. Então, alguns animais a gente consegue tratar somente com a ozonioterapia e outros precisam da associação. Isso. Você já falou pra gente um pouquinho os tipos de animais para qual é indicado e para os tipos de doença. Então, por exemplo, pessoas que têm fazenda também, geralmente tem gado, vai transportar gado ou compra gado e traz ele pode contratar o serviço também do tratamento de ozônio para esses animais que ficam no campo.
feridas, por exemplo, que é muito comum em equino, em bovino, então coice, às vezes uma laminite, que é muito comum, então pode ser feito esse tratamento, né, de ozônio, do gás ozônio, Sim. ou do óleo de girassol ozonizado, né? Então, que nem é uma ferida, então pode passar no local. É utilizado bastante, então há bastante relato na literatura e na internet também, para quem tiver curiosidade, de mastite, então, que é a infecção da glândula mamária. Sim. Então, o bovino, as vacas, né, de produção de leite, sem tratada com o gás ou com o óleo, tem diminuído bastante a taxa de incidência. Até retenção de placenta, então infecção de útero, então dá pra gente utilizar. Então nos grandes animais também é uma ampla gama de usos. Então, fazendas que tem vaca leiteira, por exemplo, tá sempre com cria, pode ser feito também a aplicação da ozonoterapia após o parto do animal. Isso. Que bacana. Eu acho que as dúvidas foram tiradas e muito bem tiradas. Ficou muito bem explicado o que é o tratamento com o ozônio. A Vanessa tirou bastante dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer conhecer o tratamento mais a fundo, ou tem um pet que pode estar em uma dessas situações que a gente colocou aqui, ou numa situação que talvez a gente não falou, mas você ficou na dúvida se pode ou não, a Vanessa vai deixar os contatos do Insta, do Face, vai deixar o WhatsApp também, vai deixar tudo à disposição de vocês tirem dúvidas ou entrem em contato para ela fazer uma avaliação do seu animal. A gente gosta dos bichinhos. Eu falo que o animalzinho da gente é como um filho, né? Então a gente trata como. Então não adianta a gente ficar esperando muito tempo também, procurar sempre o tratamento. Vanessa, pode deixar seus contatos? Eu tenho o meu zap, é 18, né? O DDD. Aí o número é 981231370, é um número bem fácil. E no Instagram é vetnessa.o3. Ou no Facebook, meu nome, né? Vanessa Veronese Ortúnio. Qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem que eu estarei pronta para atendê-los. E eu não esqueci, veio uma pergunta agora de última hora pra gente, até mandei pra ela assim, no susto, mas eu deixei ela bem pro finalzinho, porque é um assunto que ainda é muito novo pra gente humano, imagina para os animaizinhos. A pessoa me mandou uma pergunta que o animal dele está com suspeita de Covid. Como que ele deve se prevenir em relação a isso? Pedi para Vanessa, ver se ela teria como explicar isso pra gente, porque é um tema muito novo, é muito recente. Tudo bem que a gente viveu 1 ano disso já, mas ainda é tudo muito, muito novo, né? Certo. Tem alguma forma, tem algum... Que eu posso responder para todos. Até agora, o que a gente sabe tá sendo mudado sempre, né? Que a gente vê que é um vírus que tem um grande poder de mutação, mas até agora o que a gente pode dizer é o seguinte, que esse vírus ainda não tem notícias de que ele se replicou no animal e teve a capacidade de contaminar um humano, né? Então uma pessoa doente passou o vírus para o animal e o animal passou para outra pessoa, ainda não há relato disso. Então, mas a gente não pode bater o martelo e falar que não acontece, porque o vírus está toda hora mudando, né? E é um vírus novo. Mas o que a gente pode falar com certeza, que a gente já sabe, é o quê? Uma pessoa que está com suspeita ou está com Covid, ela tem que ficar o quê? Isolada. Né? E ter o menos contato possível com o animal. Por quê? Vamos supor que a gente já está cansado de saber que na hora que você vai tossir, você não pode colocar a mão. Né? Mas vamos supor que a pessoa tossiu e tossiu na mão. O que acontece? Ela depois pode ir lá e passar a mão no cachorro. Ou o cachorro já vem, já lambe ali, porque geralmente é o cotidiano, né? Aí você passa a mão no cachorro e vem uma outra pessoa da sua casa e vai e beija aquele local onde você pôs a mão. E aí acaba passando usando vírus, o animal como foco de isso, bem isso. O animal passou a ser utilizado aí como um foco de transmissão. Não que o animal contaminou ninguém, não. Foi ali o vírus que ficou. Como que se fosse uma maçaneta da porta, né? Então aí foi a mesma coisa. Não que o vírus, ainda não há relato, né? Como eu havia comentado, que ele se disseminou, dissipou no animal. Mas é bom a gente ter cuidado, né? Aproveitar antes da gente encerrar aqui, bem rapidinho. Como que foi esse momento de pandemia para você? Foi 1 ano, né? Que a gente... Na verdade, a gente começou depois do carnaval, né? Vamos dizer assim. Que a pandemia veio e a gente parou de uma vez. Tudo parou de uma vez. Como que foi esse impacto na sua área de trabalho? De atender, você atende as pessoas em casa, né? Você vai de casa em casa. Como que
foi isso? Teve algum impacto para você isso? Teve impacto, sim. Acho que para todo mundo teve um impacto, Bastante. né? Todo mundo. Então, assim, principalmente quando eu vou muito na casa das pessoas, então eu procuro ter sempre o máximo de cuidado. Então, eu sempre pergunto, tem alguém com suspeita? Então, sempre é uma das perguntas que eu faço antes. Aí eu vou, faço tratamento, chego em casa, vou correndo, esterilizo todo o meu material e aí vou mudar de roupa, tomar banho, para também evitar de contaminar levar e levar para dentro, casa né? das pessoas, né? E eu também só atendo assim, então não saio da casa de uma pessoa e vou para outra. Não, eu saio de uma casa, volto para minha, esterilizo tudo, mudo de roupa, tomo banho e eu vou para outra. Então, o cuidado que eu tenho, porque a gente não sabe, né? A gente estava vivendo um momento complicado, né? A gente teve que se readaptar, teve que se renovar, se reinventar num susto. Sim. Né? Não foi uma coisa que vai acontecer daqui 3 meses, você se prepara. Não, veio de uma vez. A gente teve que aprender tudo para ontem. Tudo para ontem. E aí aparecem essas dúvidas, no caso, que foi enviada pra gente. Que realmente a gente fica na dúvida, né? Às vezes o cachorro tem contato, às vezes fica na área, alguém passa de fora e passa a mão no cachorro. Tem muitos, lá em casa acontece muito. A cachorra tá no portão, a pessoa vem e passa a mão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Vanessa, mais uma vez, obrigada por ter vindo, por ter topado. Foi muito bacana a conversa. Eu acho que tirou todas as dúvidas. E se você ficou com dúvida, os contatos dela tá aí. Já aproveita, marca uma avaliação do seu animalzinho, se ele tá com alguma coisa suspeitinha aí. E eu quero agradecer você que tá aí com a gente, que participa com a gente toda semana das enquetes, tá lá no Instagram mandando assunto, mandando tema, mandando pergunta. Pode mandar, porque é vocês quem fazem essa entrevista acontecer. E não esqueça que no YouTube, toda quinta-feira, temos um episódio novo. Se você já está inscrito no canal, ativa o sininho para receber as notificações de cada episódio que nós colocamos lá. E se você ainda não se inscreveu, é o youtube.com/ilhanews. E você que acompanha a gente pelo Facebook e pelo Instagram, @site ilhanews, os episódios ficam disponíveis lá para vocês também, tá bom? Muito obrigada, eu vou agradecer mais uma vez ao Ivan aqui do Armazém Café, as meninas que estão aqui, as funcionárias, muito obrigada por ter disponibilizado o espaço pra gente, um espaço aconchegante, espaço gostoso, climatizado, que nesse calor da ilha tomar um café no ar-condicionado não tem coisa melhor. Então, mais uma vez obrigado, agradecer também às meninas do Debochada Isa, que é a loja que vai inaugurar aqui na ilha, a loja online, que me mandaram essa t-shirt com essa frase personalizada própria para Juliana e bem pertinente ao assunto, delicado igual um coice de mula, né? Que a mulinha aqui tá que tá. E agradecer também os nossos patrocinadores, Léo Churrasco Delivery, Rapidão App e a Letícia Alves, fisioterapeuta. Gente, muito obrigada e espero vocês no próximo episódio.